Boa noite a todos. É com alegria em nossos corações que estamos hoje aqui para nós falarmos um pouco sobre os ensinos do Mestre Jesus, essas sementes de amor trazidos para nós, para nossa compreensão e nossas melhoras íntimas. E assim, nós vamos fazer uma pequena prece para nós iniciarmos o trabalho desta noite. Jesus, Mestre amado, obrigado por essa oportunidade que temos de ouvir os seus ensinamentos e assim podermos crescermos intimamente, melhorarmos os nossos relacionamentos com nosso Pai, conquistando desta maneira virtudes importantes para todos. Mestre Jesus, fique conosco nesses momentos tão importantes. Obrigado. Então, começando a nossa preleção, que a paz de Jesus e a misericórdia de Deus estejam com todos nós nesses momentos de reflexões sobre os estudos do Evangelho desta noite. O simples fato de estarmos reunidos para ouvir as mensagens de Jesus, já somos abraçados e abençoados pela misericórdia do Pai, pois estamos dando os primeiros passos em sua direção. As mensagens de Jesus são aplicadas em todas as épocas, levando consigo as verdades eternas, transmitidas de vários modos e várias maneiras, desde os tempos dos profetas. E para conseguir entrar em sintonia com essas verdades, precisamos elevar o nosso ser em condições de entendê-las, deixando as nossas mentes abertas aos novos conhecimentos, sem ideias preconcebidas. Necessitamos de estar em uma posição de humildade, e quem quer aprender e entender, além das palavras que saem da boca. Com o sentimento de mais aprender, iremos finalizar o capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal muitos chamados, poucos escolhidos. Aprendemos na semana passada que Deus convida todos os seus filhos para o banquete da união com toda a humanidade, com o objetivo de alcançarmos o reino dos céus, onde encontraremos a plenitude espiritual, a paz de consciência, quando o alimento espiritual, as leis divinas, forem assimiladas em nossos corações e mentes. É necessário, antes de tudo, purificar o coração, vivenciando a lei do amor, a lei maior, para com todos os nossos semelhantes. Fomos orientados também a vestir a veste nupcial, isto é, sermos humildes, amorosos, ter boa vontade em encontrar a verdade e, principalmente, colocar os ensinos em ação no amor ao próximo. Porque chamados somos todos nós que recebemos o convite divino para a vida. Porém, o escolhido dependerá da postura de cada um, de como iremos escolher caminhar nessa vida, que caminho queremos seguir, da felicidade ou dos desabores da vida. E o único caminho que nos leva à felicidade futura é através da vivência do Evangelho, uma doutrina de amor que nos aproxima de Deus. E cabe a nós escolhermos em segui-lo ou não, dependendo do nosso entendimento, do momento do nosso despertar. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esta frase nos remete de imediato a um questionamento. Por que muitos são chamados e poucos os escolhidos? E para compreender esta afirmativa, devemos refletir sobre o que somos chamados e por que poucos são escolhidos. Quais critérios levam a esta escolha? E vamos buscar a mensagem de Jesus, transcrita pelo evangelista Mateus, para entender esta frase. Em seu Evangelho, no capítulo 7, versículos de 13 e 14, nos revela o seguinte ensinamento de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos os que acertam com ela. Ao ler e ouvir esse convite de Jesus, vamos buscar o entendimento do caminhar das almas,
nessa escola abençoada chamada Terra. Entrai está no imperativo. Seguir ou não esta orientação depende do uso que fizermos do livre-arbítrio. Mas uma coisa é certa: Jesus, como melhor amigo, só nos aconselha ou induz para o que é conveniente. Entrai pela porta estreita. O Mestre utiliza de maneira simbólica a figura da porta que todos nós conhecemos. A porta constitui uma abertura na parede que separa dois ambientes, deixando livre o trânsito entre eles. A casa onde se situa a porta pode ser representada como sendo o nosso interior. Mas aqui, Jesus adiciona uma palavra para uma melhor visualização desta porta, ou seja, porta estreita, apertada, e que são poucos os que aceitam abrir e penetrar no recinto que nos leva a esta porta. A porta estreita é o único caminho que nos conduzirá a Deus. Quando rejeitarmos o convite fraterno para a porta estreita, o tempo e a dor a ela nos conduzirão por misericórdia divina. A porta estreita simboliza a difícil caminhada do Espírito em busca de luz. É este convite que Jesus faz a todos nós. Por isso, muitos os chamados, significando que nós, como humanidade, somos chamados, convidados a transpor a porta estreita. E Jesus nos informa ainda que muitos dos chamados preferem seguir a porta larga. A porta larga é o roteiro fácil do espírito pelo caminho do erro e da perdição. A porta larga expressa o nosso desequilíbrio interior, com que nós somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Poucos os escolhidos, porque apesar do convite de Jesus, ainda preferimos os gozos passageiros da felicidade material. Jesus explica que na porta larga o caminho é espaçoso e nos leva à perdição. Perdição? Perdição é ter a certeza de que podemos fazer qualquer ato sem refletir sobre as consequências. É quando o nosso orgulho e o egoísmo reinam em plenitude, pois aqueles que escolhem esta porta larga cuidam e vivem apenas do mundo terreno com todas as suas ilusões. Eles ignoram que no futuro terão que reparar as injustiças, com consequências muitas vezes dolorosas para a alma em caminho nessa escola chamada Terra. Tanto a porta larga quanto o caminho espaçoso apresentam facilidades para entrar e continuar. Emmanuel, notável instrutor espiritual, nos adverte que devemos desconfiar das facilidades. E diz: tudo tem o seu preço, todavia, o que é bom é alto custo. Exige esforço, trabalho e perseverança. Porta estreita, Jesus nos informa que é o caminho bom do bem, o caminho que nos leva para a vida espiritual, e poucos os que se acertam com ela. Como diz Jesus, poucos os escolhidos. O caminho apertado tem regras, leis e disciplina. Aqui há o despertar das leis divinas no comportamento daquele que escolheu a porta estreita. É o amor florescendo em nosso interior e, como diz Jesus, nos leva à vida espiritual. Estaremos despindo a nossa alma do egoísmo e do orgulho. Para exigir renúncia, sobriedade em todos os aspectos, desapego às outras atitudes a trabalharem no campo educativo, nem sempre optamos por ela. Podemos entender também porta como uma passagem pela muralha do tempo. Se estamos falando de vida, e esta é eterna, pois, como nós sabemos, fomos criados simples e ignorantes e estamos em constante aprendizado e evolução, as portas, estreita e larga, pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós, e a construção representa a nossa própria vida, nosso caminhar e aprender pelas diversas oportunidades das existências corporais. Olhando atentamente à nossa frente, visualizamos a porta estreita e a porta larga, mas
Conhecedores das leis divinas, não demoramos em reconhecer a porta estreita, que na maioria das vezes recusamos. Ela, a porta estreita, revela o aspecto espiritual em que nos permite marchar na senda evolutiva, com justo aproveitamento das horas. Estreita é a porta da salvação, porque o homem deve realizar grande esforço sobre si mesmo para vencer suas más tendências, na intenção de transpor ao lado o que poucos de nós se resignamos a fazer. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Salvação significa, em nosso estudo, o esforço para caminhar rumo ao desprendimento material. A escolha é livre e a porta estreita nos leva ao crescimento espiritual num processo lento de burilamento, isto é, impregnar lentamente no espírito os preceitos cristãos. Quando escolhemos a porta estreita, a mais estreita de todas as portas, precisamos passar pelo fundo da agulha, despojando-nos de tudo que temos e ficando só com aquilo que somos. Disse certa vez o Mestre Jesus: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo que tem. É este ser despido, livre de todas as impurezas do ter, transpondo para a vida espiritual, mesmo encarnado. É o passo decisivo que leva à vida eterna. É quando largamos o nosso orgulho próprio e deixamos o materialismo para trás, ouvindo nossos corações. A porta larga revela nosso desequilíbrio interior, a que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as más paixões e maior número dos seres humanos envereda pelo caminho do mal e, portanto, é a mais frequentada. Este é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a Terra mundo de expiação, nela ainda predomina o mal. Quando a Terra se achar transformada em um mundo de regeneração pela sua evolução natural, a estrada do bem será a mais frequentada. E diante das duas portas, temos o passado e o presente de nossas vidas. Após a passagem por elas, o futuro e a eternidade. Ou seja, do lado de cá, a sementeira do hoje, do lado de lá, a colheita do amanhã. A transposição de uma das portas é ação obrigatória para todas as criaturas, que sabe ser a porta larga a entrada na ilusão. Ilusão do nosso orgulho, do nosso poder, ilusão do nosso egoísmo, do mundo girar somente para nós. Ou ainda, esta é a porta dos caprichos enganadores da vida material, e a saída será pelo reajuste e pela dor. A porta estreita é a porta do serviço e da dificuldade, ou seja, é a saída do erro e, portanto, a entrada na renovação espiritual, a participação no banquete divino. A porta estreita é o privilégio, mas conquista acessível a todos nós, uma vez que o progresso está na lei de Deus e no dicionário divino não existe o termo privilégio. Numa outra passagem do Evangelho de Jesus, Lucas, no capítulo 12, versículos 41 e 48, nos ensina: o servo que souber da vontade de seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se acha confiável. Fica claro nessa passagem que todo aquele que conhece os ensinos do Cristo e não os pratica é certamente culpado pelos seus enganos. Mas essa advertência de Jesus não é somente para as pessoas que estão dentro de seitas cristãs. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não,
o podem receber, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Temos conhecimento de que é certo e do que é errado, portanto, seremos chamados a responder pelos nossos atos. Não podemos alegar ignorância, nem falta de instrução, nem com a obscuridade dos sentidos alegóricos. Quando não aproveitamos os ensinos para a nossa melhora, quando ficamos admirados com fatos e curiosidades, sem que despertem os nossos sentimentos, e continuamos com nosso orgulho, com nosso egoísmo e apegados aos bens materiais, somos responsáveis pelos enganos cometidos, porque conhecemos qual caminho deveríamos seguir. Cada um de nós está em uma condição evolutiva diferente, e de acordo com o aprendizado já adquirido, compreendemos quando Jesus nos diz que a culpa está na razão das luzes que cada criatura possua. Uma outra passagem do Evangelho de Mateus, o capítulo 13, versículo 10 a 14, temos um outro ensino de Jesus, assim narrado. Aproximando-se dele, seus discípulos lhes disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe terá. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino dos céus, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Aquele que recebeu o conhecimento dos mistérios do reino dos céus é o que possui o sentido das palavras divinas. Recebeu unicamente porque manteve-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Quando somos perseverantes, esses esforços atraem a graça do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que nos fazem forte para galgar as montanhas santas, em cujo cume está o repouso após o trabalho. E assim podemos refletir. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração e louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. De outro modo, quando o ensino diz: tira-se ao que não tem e tem pouco, mostra uma figura de imagem. Deus não retira das suas criaturas o bem que já foi aprendido e que está sendo feito. Vamos deixar de sermos cegos e surdos. Vamos abrir as nossas inteligências e os nossos corações. Enxerguemos pelo nosso espírito, escutemos pela nossa alma e não vamos interpretar de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer aos nossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio Espírito, que por pródigo e descuido não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Assim, podemos também refletir. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. E em uma linguagem simples, um dos amigos espirituais nos convida
a refletir, dizendo: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe grajeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou estragar as sementes destinadas a produzir neste campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzir em elas? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, que é nosso pai, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor das suas misérias, que é a si mesmo, e arrependido e operoso, entregue-se, corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa, entre as massas. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, livrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeia a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor levará a produzir frutos de caridade. Estamos sempre sendo chamados para observar os mandamentos das leis divinas e ensiná-los a todos que assim desejarem aprender. E esse chamamento está no irmão que dorme ao relento, no ombro amigo ao ouvir nossos semelhantes, na mão que sustenta, na boca que exala o perfume das palavras. Vamos utilizar todos os recursos intelectuais, materiais e morais que dispomos para realizar tão bem quanto possível a tarefa que nos coube como cristão e fazer tudo bem ao nosso alcance, seguindo sempre o roteiro traçado por Jesus. Com a nossa vida alicerçada sobre a rocha dos ensinos de Jesus, vamos examinar qual passagem queremos eleger em nossos atos comuns, na existência que se desenrola momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo, a ir e a vir pela porta larga, nos círculos da viciação que forjamos para nós mesmos, enganados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Somos todos chamados a buscar a porta estreita que nos leva à vida espiritual, mas poucos conseguem, pois o seu pensar e sentir ainda busca o caminho das ilusões do mundo, onde tudo pode, desde que se sintam felizes por alguns momentos. Seguremos firmemente as mãos de Jesus e, sem receio, caminhemos a jornada do agora. Vamos ouvir e atender o chamamento de Jesus e entrar pela porta estreita que leva a felicidade a todos nós, para a vida verdadeira, a verdade justa da felicidade plena. E que as reflexões desta noite animem esses nossos corações e a chama desse amor fraternal brilhe em todos nós, sem receio de entrarmos pela porta estreita. Obrigado a todos. Agora, depois de nós ouvirmos a preleção, estamos com nossos corações um pouco mais tranquilos, ameno, e podemos assim fazer o que Jesus nos pede, usar da nossa caridade adquirida com virtude para ajudar as pessoas que amamos. Então, vamos fazer a nossa vibração, pedindo encarecidamente a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie e caminhe ao nosso lado nesses momentos. E com Ele, vamos até os nossos familiares, as pessoas que Deus, nosso Pai, colocou ao nosso lado nessa encarnação, para podermos nos relacionarmos uns com os outros, com o nosso coração aberto, cheio de mansidão, amor, caridade, justiça para com todos, e assim crescermos juntos
rumo a essa porta estreita. Vamos também abraçar mais de perto em nossos corações aquele familiar que temos um pouco mais de dificuldade, mostrando a ele nosso sentimento de carinho, de amor, que apesar das nossas diferenças, nos amamos em Cristo. E esse amor nos fortalece a ambos a caminharmos em rumo ao Pai. Vibremos então pelos nossos familiares. Agradecemos ao Mestre Jesus esses momentos tão importantes. E também nós conhecemos ou recebemos de alguém pedido de oração. E nós queremos auxiliar também. Então vamos ao lado do Mestre até esse irmão que nos pediu oração. A ele que está passando por momentos difíceis, pode ser uma doença física, uma doença moral ou espiritual. A ele apresentamos as nossas mãos para segurá-lo fortemente, para que ele se sinta amparado e não sozinho. Vamos também oferecer a esse irmão a semente do Evangelho, que a nós fortaleceu e a ele fortalecerá no seu caminhar e na sua recuperação. Vamos também oferecer os nossos ouvidos para que ele possa falar e nós ouvirmos, sem julgamentos, porque esse ato de falar deixará mais aliviado e assim ele vai se sentir melhor e mais forte em sua caminhada. Vibremos então por esse amigo querido. Agradecemos ao Mestre Jesus essas oportunidades tão importantes, que é a nossa doação de amor, dessa virtude tão importante a todos nós, que é colocarmos esse amor em movimento a favor do nosso próximo. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua companhia. E a todos vocês pela companhia até esse momento. Agradecemos a todos. Muito obrigado.